E vamos para mais uma análise de livros didáticos. E hoje é a hora da língua portuguesa. Vamos para a coleção A Conquista, da editora FTD. E eu soube que se você não curtiu o vídeo agora e se inscrever no canal, o MEC vai mandar o livro errado aí na sua escola e você vai ficar 4 anos reclamando. Então clica no gostei, se inscreve no canal para não correr esse risco. Vem comigo! Fala pessoal, sou Leandro com vocês e como eu disse, hoje a gente vai analisar livro didático. Sim, vamos analisar a coleção A Conquista, da editora FTD. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e bora para a tela do computador. Eu tenho aqui o Google aberto e eu vou escrever aqui, ó, FTD PNLD 2024. Enter e pronto, olha só. Tem os patrocinados, vou pular eles, vou procurar aqui, ó, FTD, Ensino Fundamental, Anos Finais, PNLD 2024, objeto 1. Só clicar e abrir. Pronto, estamos aqui com o site da FTD e eu vou procurar a nossa obra de agora. Então aqui tem todas as obras, ó, ele fala sobre o livro impresso, o livro digital interativo, tem várias ideias para a gente trabalhar. Tem várias dicas de como a gente vai poder trabalhar. Aqui em cima também, ó, pode mudar se você quiser dar uma olhada do ensino médio, que já foi, né, esses que estamos trabalhando agora. O do ensino infantil, que já foi escolhido também. O do ensino fundamental, anos iniciais, cujo objeto 3 está sendo escolhido agora. Ou então, né, que os anos finais, que a gente vai começar a escolher logo. O objeto 1, então, está aqui. Os componentes curriculares que a FTD traz são esses: português, matemática, história, geografia, ciências, artes e língua inglesa. Eles não têm obra de educação física contemplada, né? Não sei o porquê, mas eles não fizeram. E a gente tem aqui 2 obras de língua portuguesa, A Conquista e Trajetórias. Como vocês pediram no outro vídeo que eu fiz com análise de livro didático, teve professor que pediu lá para eu analisar essa obra A Conquista, então tá aqui, eu vou trazer ela. Se você quer que eu analise uma obra que você está interessado, quer escolher, comenta aqui embaixo qual a obra, qual o componente, qual a editora que eu vou trazer aqui para o canal. Eu faço aquilo que vocês me pedirem, então vocês têm que fazer aquilo que eu peço também, né? Se inscrever e curtir, não vai esquecer. E compartilhar. Tem que compartilhar o vídeo com todo mundo para esse vídeo chegar no máximo de gente possível. Vamos clicar aqui em A Conquista, acessar a obra e vamos dar uma olhada nela. Bom, a obra A Conquista está dividida em 4 volumes, claro, né? Primeiro, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Recursos digitais, carrosséis de imagens e infográficos. Ainda não está disponível para clicar, mas ele diz que, né, tem isso aqui. Os destaques da coleção, né? Temas contemporâneos transversais, muito importante, vai falar deles daqui a pouquinho. Apresentação de textos, ó, diversidade de gêneros de temas, tá? Então são destaques dessa coleção. O manual do professor, tá? A parte geral e a parte específica. Então a parte geral, que a gente vai ver aquela parte inicial, e a parte específica, ela é menor, né, formato DIL, ela fica ao redor aqui, todos os livros trazem isso, né, a partir já do outro PNLD, né, nem do médio, do outro, do fundamental. As principais seções estão aqui, ele está explicando cada parte do livro, e acesse a coleção completa, que é o que a gente vai fazer. Vamos dar uma olhada em cada livro, que é assim que a gente analisa aqui no canal. Vamos ver as autoras para começar? Eliana Santos Beltrão, mestra em letras pela Universidade Federal da Bahia, graduada em letras pela Universidade Federal da Bahia, especialista em linguística textual pela Faculdade de Educação da Bahia, professora de língua portuguesa, literatura e produção de texto no ensino fundamental e no ensino médio. Tereza Gordilho, graduada em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em psicopedagogia e Centro de Estudos Terapia de Salvador, psicóloga na área educacional. Então temos aqui uma psicóloga trabalhando para montar um livro, né? Mas tem aqui a Eliane, que é de língua portuguesa. Bom, se você já conhece esse pessoal, comenta aqui para mim o que você acha dessas obras. Vamos clicar aqui em acesse para ver a obra do 6º ano. E ela abre para nós nesse formato meio PDF, né? Eu gosto mais quando eles trazem aquele formato de 2 folhas. Mas tudo bem, tá? A gente vai seguir aqui. Vou tirar essa parte de lado e vamos baixar aqui para ver melhor. Apresentação. A obra é bonitinha, né? Tem um layout bonito, bem fácil de visualizar. Isso ajuda não só para nós professores, mas se é assim a parte do professor, a parte do aluno também. Essa primeira parte, pessoal, é a parte do professor, tá? É a parte específica nossa. Aqui nós vamos ter toda uma parte que os estudantes não têm, ela vai estar nos 4 livros e ela é igual nos 4 livros, tá? Com exceção da resolução dos exercícios, que daí sim ela é específica de cada livro. Lembrando que esse ano nós vamos receber apenas uma amostra de cada livro. A gente não vai receber todos os livros, tá? Mas fiquem tranquilos que vocês vão receber o manual do professor no ano que vem, depois, mas só daqueles que você escolher. A ideia é que a gente não fique ali com um montão de livro, levar para casa, depois vai para o lixo. Então o pessoal decidiu que era melhor assim. Então a gente vai receber uma pequena amostra, 1 ou 2 capítulos, e numa dessas amostras vai ter
essa parte do professor. Só num, tá? Não é nos 4, é só num que vai ter. Depois, no manual do professor completo, daí sim vai ter nos 4. Beleza? Então é bem importante ver esse manual do professor. Eu insisto isso muito com vocês, porque traz muitas ideias, muitas dicas práticas que a gente pode levar para a sala de aula. Então ele tem uma introdução falando sobre a coleção, sobre a obra mesmo, e aqui ele está explicando um pouquinho sobre o manual do professor, então essa parte em U, né, que a gente trabalha, fala ó, onde é que vai estar a BNCC, a introdução do capítulo, quais são os objetivos, proposições, tudo bonitinho. Então aqui você vai aprender. Eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouquinho. Fala da organização da coleção, tá? A parte de abertura, capítulo e texto, cada parte dividida, ó, como é que está dividido o capítulo 1 e o capítulo 2, cada um dos capítulos se inicia com a seção texto, então você, né, se aprofunda nisso aqui. É melhor você ver isso aqui do que ver o livro do aluno em si, direto, tá? Foca nisso aqui que é importante. Tá falando sobre a exploração do texto, texto em diálogo, cada partezinha do livro está explicada aqui. Parte de produção, ó, isso aqui é legal. Linguagens em conexão, quem é, o contexto do texto, língua em cena. E aí, aqui começa a parte mais burocrática. Então fala sobre a BNCC, todos os livros precisam fazer isso. Traz aqui quais são as competências gerais da educação básica, as 10. As competências específicas de língua portuguesa, que são 6. As competências específicas de linguagens, da área de linguagens, são 6. E as competências específicas da língua portuguesa, que temos isso também, né? Lembrando que a BNCC tem linguagem e tem competências específicas para a língua portuguesa. Então aqui são as 10 que vocês, professores de língua portuguesa, precisam trabalhar em conjunto com as de linguagens. Não pode esquecer as outras de lá também. Objetos de conhecimento e habilidades. Então aqui está falando sobre os objetos de conhecimento e juntando com as habilidades da BNCC. Isso aqui é interessante, tá? Ó, apreciação e réplica, relação entre gêneros e mídias. Qual que é a habilidade que trabalha isso? Aqui e aqui, ó. Ele, EF69LP01 e a 02. E isso vem para todos, ó. Tá aqui, ó. Estilo, efeito de sentido, apreciação e réplica, ó. Tá tudo aqui, ó. Textualização e revisão e edição. É só você levar isso para sua sala de aula. Habilidades comuns dos sextos e sétimos anos. Então aqui, ó, tem habilidades que estão trabalhadas nos 2 anos, tá? Então é só você vir aqui, ok? Show de bola. Nono e oitavo, então aqui são habilidades que são comuns do oitavo e nono ano, tá? Então é a F89, ó. Então essas habilidades são interessantes para você saber aonde encaixar. E aí as habilidades específicas, tá? Do sexto ano, do sétimo ano, oitavo e nono. Essa parte contextualiza a BNCC dentro da obra. A cada eixo, como ele se encaixa ali dentro da obra, é importante vocês conhecerem. Nessa parte aqui nós vamos falar sobre novas tecnologias, os gêneros multissiomáticos, multimodais e multiletramento. Então aqui está trazendo um pouco de teoria de como você, professor, pode aplicar isso na sua sala de aula. Metodologias ativas de ensino, tem muito aqui no canal sobre metodologia ativa de ensino, eu trago muito isso. Se você quiser um pouquinho mais de aprofundamento sobre isso, é só procurar professor Eldo, mais metodologias ativas, né? Mas qualquer tema que você vai encontrar um vídeo meu, tem um montão de vídeo aqui que pode te ajudar. Se não tiver, pede nos comentários que eu trago aqui, eu faço aquilo que vocês me pedem, pessoal, tá? Mas para isso vocês têm que, né, pedir. Se você não quiser pedir nos comentários, me procura no Instagram. Eu tenho o Instagram lá, @professoreldo. Me segue lá, me ajuda bastante quando você me segue lá. Me manda um direct pedindo, Eldo, fala sobre isso, Eldo, sobre o que é isso, que eu vou trazer aqui para vocês no canal. Ou você pode fazer parte do nosso canal de Telegram. A gente tem um canal no Telegram que é gratuito, é só clicar ali, pergunte ao professor Eldo, tá no link na descrição. E aí você pode vir lá e interagir diretamente comigo em tempo real. Ou então, se você quiser mais interatividade ainda, você pode se tornar um membro aqui do canal e ter acesso a um grupo específico só para membros, aonde aí a gente trabalha, né, diretamente. É bem interessante, o pessoal troca ideias e tal. Só clicar aqui em seja membro que você vai gostar. E esse aí você me ajuda a manter o canal ativo, porque não tá fácil fazer isso, fazer vídeo, editar, e é muito dinheiro, é muito tempo, e aí eu conto com a ajuda de vocês para isso. Você também pode clicar no valeu demais, né? Clica aí no valeu, manda uma força aqui pro canal. Poxa, gente, ajuda pra caramba. Qualquer coisinha ajuda pra caramba a fazer isso aqui funcionar. Pensamento computacional, então como levar o pensamento computacional para dentro da aula de língua portuguesa, sobre interdisciplinaridade e temas contemporâneos transversais. Esse aqui, tanto na interdisciplinaridade quanto temas contemporâneos transversais, eu trouxe vídeo aqui no canal e vai ficar no card aqui para vocês.
Então esses são os temas. No meu vídeo eu expliquei sobre cada um deles e como abordá-los em sala de aula. O processo de avaliação, então você pode linkar como funciona a avaliação dentro da língua portuguesa, e aqui ele te dá uma ideia de como você pode fazer isso. Se você está com problema de adequar a avaliação agora nessas novas estruturas que estão sendo trazidas, esses livros podem te ajudar, mas você tem que se apropriar disso aqui, tá? Então fala sobre avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Eu fiz vídeo sobre avaliação diagnóstica e estou trazendo um vídeo sobre a formativa e a somativa também para te ajudar, tá? Mas a avaliação diagnóstica já tem aqui no canal. Essa ficha de avaliação que ele traz aqui é interessante para você, professor, se você quiser e puder, né, levar para sua sala de aula. Então olha só, é uma ficha bem simples, fala só, sempre, às vezes ou ainda não. E aí você vai preenchendo isso aqui aluno por aluno. Dá um trabalhão, mas no final você consegue fazer uma avaliação correta com o seu estudante, tá? Então a leitura, compreensão e construção de sentidos, produção de textos, e assim ele segue, oralidade, compreensão, papapá, tudo bonitinho. Temos textos falando sobre cultura juvenil, cultura de paz e educação para a cidadania, sugestões de projetos, olha que interessante, isso aqui é novidade. Tá? Sempre temos que fazer projeto, né? As SEDUCs, as SMEDs, as secretarias estão sempre pedindo para a gente fazer projetos. Então aqui tem algumas sugestões de projetos que podem interessar você, professor, levar para a sua sala de aula. Propostas de pesquisa de 6º e 7º ano e proposta de pesquisa também de 8º e 9º ano. Então olha só, esquema de... Olha que interessante, mostrando como fazer esquemas para tornar então os títulos mais detalhados. Isso aqui é legal. A iniciação científica tem vídeo aqui no canal sobre iniciação científica que pode te ajudar a melhorar isso aqui um pouquinho. Inclusive tem o meu curso, né, iniciação científica para o ensino básico. Se você quiser, vai ficar na descrição. Te ensina passo a passo como montar um projeto de pesquisa, como fazer a pesquisa e levar isso para a sua sala de aula, para o seu estudante poder abordar isso, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Então tem bastante coisa aqui, ó, compartilhamento. Proposta para o 8º e 9º ano também, aqui. E aqui o quadro programático, tá? Então do 6º ano, com o módulo 1, todos os módulos e cada um dos conteúdos. A gente vai ver lá no sumário como é que tá isso aqui relacionado, tá? Então tem 7 módulos, as habilidades divididas então em módulos, tá? Então você pode ver aqui, ó, são 7 módulos e aqui a gente tem os 7. Você pode dividir desta forma aqui, traz aqui no livro, né? Ou você pode dividir da sua forma como você quiser, mas aqui tem uma ideia, ó. Essas são as habilidades trabalhadas no primeiro bimestre, essas são no segundo, no terceiro e no quarto. Se for trimestre, então a divisão fica assim, e semestre aí você pode dividir assim. De novo, isso aqui são sugestões, você não precisa, né, diretamente colocar isso na sua escola, tá? Esse é do 6º ano, no livro do 7º vai ter do 7º, no 8º, o 8º e no 9º, o 9º. Referências comentadas, então a gente vai passar aqui, tá? Então é para você ver de onde que saiu as ideias que estão aqui. Então aqui nós temos a parte que começa o livro do estudante. Vamos dar uma olhada aqui no sumário do 6º ano e ver o que ele traz para nós. Desculpa. Módulo 1, no mundo da leitura. O capítulo 1 traz aqui, ó, capa de livro e quarta capa. Texto, Pantera Negra. Quem é o Pantera Negra? Ó, trazendo já cultura pop para a sala de aula. Legal, eu gosto bastante disso. Eu faço muito isso aqui no canal. Tem aqui dicas de vídeo, inclusive tem uma dica de como trabalhar esse filme do Pantera Negra na sala de aula, tá? Vai ficar o link no card para você, se você quiser depois pegar e levar para sua sala de aula a minha ideia. Conversando sobre o texto, explorando o texto, papapá, bonitinho. Capítulo 2 traz narrativa de aventura. Então, ó, de novo, sobre Pantera Negra. Interessante, mais um texto, né? Explorando o texto por dentro da língua, questão de fala e escrita. Ó, sinais de pontuação, travessão, ponto, exclamação. Por dentro da língua, traz o que? Substantivo comum e próprio, concreto e abstrato, primitivo. Então aqui tá o conteúdo, tá? Texto em diálogo, quarta capa do livro e comentário do leitor. Por dentro da língua, linguagem verbal e linguagem não verbal. No módulo 2, temos aqui, ó, grandes aventuras, grandes leitores. Então a Ilha do Tesouro, Robert Louis Stevenson. Então a gente vai ter esse texto. E, ó, trabalhar substantivo, adjetivo, flexão de gênero, léxico, sinônimo e antônimo. O capítulo 2 traz o texto Daisy Nishimura lembra do dia que lutou contra um jacaré. Texto e contexto, composição e linguagem, compartilhamento de resenha, substantivo e adjetivo, flexão de número, flexão de grau, recursos descritivos, prescritivos e de ordenação de fatos. Produção multimodal, ó, narrativa de aventura, linguagem e contexto. Módulo 3 vai trazer mais um texto. Todos os módulos trazem um texto e aí trabalham em cima desse texto tanto a questão gramatical quanto de interpretação. Beleza? Vamos ver o que cai aqui, ó. Conto popular e cordel, determinantes do substantivo, artigo, numeral e pronome, variação geográfica ou regional. O capítulo 2 traz outro texto, 2 quadros de Patativa do Assaré,
Temos aqui concordância nominal, substantivos com determinações, são e são. Na unidade 4, vozes da ciência, aqui temos pronome pessoal, reto, oblíquo, oblíquos, tônicos e átonos, pronomes de tratamento. Capítulo 2 traz verbo, conjugação, verbais, modos verbais. Na unidade 5, natureza em letra, e aí nós temos aqui ó, verbo, modo subjuntivo, verbo, modo imperativo. O capítulo 2 traz oração e período, sintagrama nominal e sintagrama verbal. O capítulo 6, trânsito legal, vai falar sobre trânsito. Dá para fazer muita coisa junto com outras disciplinas aqui, hein, pessoal? De repente, você pega esse texto inicial e passa ele para outro professor, e esse professor trabalha em conjunto, professor de projeto de vida. Inclusive, tem curso de projeto de vida aqui, meu. Clica ali embaixo no link da descrição e vem conhecer o curso que tá bombando. Me ajuda aí, pessoal. Temos também aqui, ó, artigo de opinião e entrevista, sujeito predicado, e o capítulo 2 traz recursos persuasivos, carta e campanha, sujeito simples e sujeito composto. Termina no capítulo 7 com concordância verbal com sujeito simples e sujeito composto e pontuação, oração, coordenação assindética. Beleza? Vamos dar uma olhada no capítulo 1 para ver como é que está estruturado o capítulo em si. Como eu disse, essa parte é a parte que os estudantes veem e essa parte é aquela que você, professor, vai ver, tá? Então, olha só, competências do módulo, tá? Então, quais são as competências gerais, linguagem e língua portuguesa que cai e qual a competência de arte? Interessante, tem uma competência específica de arte que cai aqui. Trabalhar com professor de arte é interessante também. Introdução sobre o módulo, os objetivos do módulo, isso aqui é legal porque se você precisa fazer um plano de unidade, você tem que botar lá objetivo, justificativo e papapá. Você pode vir aqui, pegar daqui, tá pronto, tá? Não precisa quebrar a cabeça. Vamos usar o livro para nos ajudar, poupar tempo, resolver os problemas burocráticos, pessoal. Busquem aqui, ó, tá aqui, ok? Então, ó, fique por dentro, a capa do livro, quarta capa, falando um pouquinho sobre, né, o que vai cair aqui, imagem e foco, então só algumas questões. Essa parte aqui, ó, resposta pessoal, não aparece para o estudante, tá, pessoal? Então aqui, ó, realização das atividades, então ele te dá uma ideia, como as respostas são pessoais, te dá uma ideia de, né, o que você pode fazer. Proposições, então, né, as atividades propostas em imagem e foco e te explica um pouquinho sobre elas. Aqui na segunda parte tem a capa do livro e quarta capa. Então aqui temos Quem é o Pantera Negra de Jesse J. Holland. Então é uma revista em quadrinho, né? Então fala aqui um pouquinho sobre esse personagem bem interessante. Aqui estão as habilidades que são trabalhadas no capítulo 1, tá? Parte por parte, separadinho, para que você possa saber qual você vai colocar lá no seu diário. É só vir aqui copiar e jogar para o diário. Proposições, um reino sitiado. Então, né, essa aqui é a parte de trás do livro que está sendo trabalhado aqui. Realização, articulação com a geografia, ó, dá para trabalhar a geografia, muito interessante. Esse Jesse J. Holland, tá, é bem interessante, ele é um jornalista. E essa adaptação, né, que ele trabalha aqui das histórias e quadrinhos é bem interessante para trabalhar também com questões de cultura negra, de escravidão. Dá para pensar em usar isso aqui de forma bem interessante. Proposições, conversando sobre o texto, então já temos atividades aqui, né, atividades com respostas pessoais, mas aqui tem a realização. E aqui tem algumas atividades que não são de resposta pessoal, né? Então as respostas estão aqui para você, professor, né, poder acompanhar com o seu estudante. Seguimos, tem mais, nossa, tem 10 atividades uma atrás da outra, bastante coisa, né? É muita interpretação, então vale a pena você dar uma olhada aqui e utilizar isso na sua sala de aula. Dá para levar. Tem mais, ó, composição da linguagem. Então aqui vai especificando. E aqui nós temos a atividade complementar, pessoal. Tem links em todo o texto que você pode clicar, que vai te levar para novos textos, novos vídeos. Então é interessante você baixar isso aqui em PDF para depois poder ter acesso de forma mais facilitada, ok? Então aqui continua, né? Então tem aqui as proposições que são feitas no livro, a realização, mais atividade, ó, muita atividade. Esse livro tem bastante atividade. Essas atividades são interessantes porque elas são no meio, durante o desenrolar, né? Essas atividades são interessantes porque elas acontecem durante, em vez de ser um monte de conteúdo e tudo atividade no final, ele vai colocando atividades dentro e durante cada partezinha do conteúdo que vai sendo trabalhado. Então aqui tem mais, ó, vai seguindo, linguagens e sentido. Eu só achei que podia estar um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de cor, né? Tá, mas tudo bem, né? Pode ser que fique interessante que você goste disso aqui. Eu gosto de um pouco mais de cor, um pouco mais de, né, imagem, sei lá. Mas dê uma olhada e me diga o que vocês acham aí. Que terminamos o livro com essa parte, então, da linguagem verbal e não verbal. Tem até a questão dos emojis sendo trabalhada. E aí vai para o capítulo 2, que a gente vai, né, a gente já viu o capítulo 1, vamos para o livro do 7º ano agora. E aqui o sumário do 7º ano, pessoal, vamos dar uma olhada no que é trabalhado? Todos eles são iguais, pessoal. Começa com texto, depois vem a interpretação de texto e depois vem a parte da gramática em cima daquele texto, daquele conteúdo que estava sendo analisado. Então a gente vai dar uma olhada aqui no capítulo 1 do módulo 1, tempo de sentir. Nós vamos trabalhar, ó, oração e seus termos essenciais.
Figuras de linguagem, comparação, antítese, eufemismo e ironia. Eu não sou professor de língua portuguesa, então você, professor de língua portuguesa, vem aqui e me conta o que está achando desse livro. No capítulo 2, romance infanto-juvenil, e aí ele traz aqui, ó, sujeito, recursos expressivos do poema, produção multimodal, ele vai falar sobre o que é um sarau, e aqui na linguagem conexão trabalha com amor, também é saúde. Unidade 2 traz para nós aqui, ó, predicado verbal, antônimos em prefixo de negação. O capítulo 2 traz verbo transitivo e verbo intransitivo. O módulo 3, capítulo 1, traz para nós verbo transitivo, complementos verbais, objetos direto e objeto indireto, variação geográfica e variação histórica. O capítulo 2 vai trazer complemento verbal e pronome oblíquo, acentuação de monossílabos tônicos, resenha crítica e blog cultural, além de um texto sobre mulheres artistas resistem. O módulo 4 vai trazer para nós exposição oral infográfica aqui, ó, verbo irregular e modo indicativo, registros ou níveis de linguagens. No capítulo 2 temos verbo irregular modo subjuntivo, recursos linguísticos discursivos expositivos de causalidade e de ordenação de eventos. O módulo 5 traz aqui, ó, reportagem e manchetes jornalísticas, adjunta de nominal, palavra primitiva e palavra derivada. Capítulo 2 traz advérbio e locução adverbial, recursos de coesão sequencial e referencial. O módulo 6, capítulo 1, traz verbo, modo imperativo, modalização e argumentatividade. O capítulo 2 do módulo 6 traz uma análise de anúncio de TV, concordância verbal, recursos persuasivos, peças de campanha e finalizamos o módulo 7 trabalhando com concordância nominal, palavra derivada e palavra composta, e período composto por coordenação, com uma carta de reclamação e um aprender com arte. Livro do 7º ano, ok? Vamos para o do 8º. E aqui no módulo 1, diferentes mundos, diferentes visões. Temos aqui, ó, conto de ficção científica e fanfic, legal, fanfic é muito legal, tá? Oração sem sujeito, variação sociocultural. No capítulo 2 temos aqui, ó, transitividade verbal e objeto, a e a, alguns usos, produção escrita de um fanfic de ficção científica, muito legal isso aqui. Isso deve sair umas ideias muito boas. No módulo 2 temos aqui poema social, micro-roteiro e poema concreto, adjunto adverbial, figuras e linguagens, metonímia, alteração e assonância. No capítulo 2 temos aqui, ó, estudo de percepção, a voz do leitor, aposto, pontuação, adjuntos adverbiais e aposto. O módulo 3 traz texto didático de videoaula, complemento nominal e adjunto adnominal, competência comunicativa. Depois nós vamos ter aqui, ó, o relatório. Depois no capítulo 2 tem análise documental de danças e ritmos brasileiros e exposição oral. Legal isso aqui. E aí vai trabalhar com pronome relativo, com documentários, com diversidade e patrimônio cultural. O módulo 4 vai trazer para nós vozes verbais, processos de formação de palavra, composição por justaposição. No capítulo 2 tem voz passiva sintética e voz passiva analítica, hífen, alguns usos. Capítulos, módulo 5, período composto por coordenação e período composto por subordinação, além de oração subordinada adverbial 1. Linguagem, sentidos, traz modalização e argumentatividade. No capítulo 2 desse módulo, temos aqui uma análise de métricas de mídias sociais e exposição oral, oração subordinada adverbial, segunda parte. Além de marcadores conversacionais, o universo dos e-sports. Eles adoram isso, pessoal. E-sports eles adoram. Então vou recomendar a você, professor, que não sabe o que é hora de se atualizar. Módulo 6, nós temos aqui postagem em blog e batalha de passinho. Legal. Regência verbal, processo de formação de palavras, composição por aglutinação. Capítulo 2, discussão de casos, concordância nominal, apresentação oral, juventudes plurais. Tem bastante coisa para ser trabalhado com outros componentes, pessoal. Vale a pena dar uma olhada nisso aí e tentar trabalhar de forma interdisciplinar. Módulo 7 traz para nós aqui, ó, carta aberta e intervenção artística e vai trabalhar com vocativo, léxico, escolha e sentidos. No capítulo 2 finaliza com concordância verbal, recurso de coesão sequencial. Vamos pro livro do 9º ano. E o livro do 9º ano traz para nós poema paródia, no módulo 1 traz um texto de Carlos Drummond de Andrade. Temos também aqui, ó, versificação, figuras de linguagem, anáfora, graduação e pleonasmo. Tem um vídeo muito legal do Melhores do Mundo sobre pleonasmo. Passa para eles que eles nunca mais vão esquecer. Conto, no capítulo 2, estrutura de oração e revisão. Ó, olha isso aqui, ó, palavra aberta, estudo de percepção de contos afro-brasileiros e podcast. Que tema legal para trabalhar. Questão de fala, ó, pontuação, recursos estilísticos, festival de paródias, arte e luta social. No módulo 2 nós temos aqui, ó, um texto, O Homem que Conheceu o Amor, de Afonso Romana de Santana. Legal. Então aqui, ó, crônica visual, predicado nominal, sentidos dos verbos de ligação. Capítulo 2
traz para nós, de novo, crônica, arte na terceira idade e esquete como palavra aberta. O módulo 3 vai trazer para nós um texto sobre exercício físico, e aí ele traz aqui, ó, artigo e divulgação científica de infográficos, forma nominal do verbo, hipônimo e hiperônimo. Capítulo 2, vamos trabalhar com oração subordinada adverbial reduzida, operações argumentativos, operadores argumentativos, apresentação de multimídia, ação de mental nos esportes. No módulo 4, artigo de opinião e notícias com diferentes enfoques, oração subordinada adjetiva, expressões idiomáticas. Capítulo 2, no módulo 4, temos aqui, ó, checagem de fatos e mensagem de áudio, pronome relativo, pontuação da oração subordinada adjetiva. Módulo 5 do capítulo 1, aqui, finalzinho do 9º ano já, temos aqui, ó, oração subordinada substantiva e estrangeirismos. Capítulo 2, proposta pública, nós vamos trabalhar com oração subordinada substantiva reduzida e proposta pública, que é uma criação de uma proposta pública. Interessante disso aqui, ó, revisão bibliográfica, estado da arte, sobre prática esportiva e apresentação oral. O módulo 6 vai trazer para nós um artigo de opinião, porque pode ser tão difícil escolher a profissão. Já estamos trabalhando com projeto de vida aqui. E é, ó, artigo de opinião e peça de campanha, colocação pronomial parônimo. Capítulo 2, vai trabalhar com orçamento familiar, como usar a técnica ABCD para organização de finanças. Trabalha legal com o professor de matemática, que já está trabalhando com educação financeira com certeza em todos os anos. Texto e contexto, concordância verbal, verbo ser. E o módulo 7 traz para nós um manifesto e grafite, regência verbal, polissemia, traz também regência nominal, uma campanha e mais junção com o pessoal de arte. E esse foi, então, para nós a coleção A Conquista de língua portuguesa. Você tem que me pedir aqui qual que é a próxima e me comentar o que você achou desta obra, o que tá achando, vai escolher ela, qual que você vai escolher. Compartilhe o vídeo com todo mundo, pessoal, porque ajuda pra caramba. Não tem vídeo de análise de livro didático em lugar nenhum do YouTube, é só os meus, então me ajuda a divulgar isso aqui ao máximo para que mais professores possam fazer uma escolha consciente. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta, faz tudo isso para ajudar. Um forte abraço e se cuide.